Olá, gente! Boa noite para vocês. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao carinho de muitos que entraram em contato comigo pela página, pelo Instagram, quem tinha o meu WhatsApp pelo WhatsApp, pelo Facebook. Recebi muito carinho, fiquei muito feliz, porque realmente eu peguei uma virose, me derrubou, mas graças a Deus tudo sara, né? Tudo passa. E agora eu estou bem, estou melhor, então vamos voltar com força total. Vocês me desculpem interromper a série, mas nós vamos dar continuidade nela. Tá aqui já as perguntinhas já, para a gente poder pegar firme. E aí, para compensar, eu vou ver se eu consigo gravar. Tô meio fraca ainda um pouquinho, mas eu vou ver se eu consigo gravar vários para poder. Eu vou jogar e vou gravar e vou postar para vocês poderem ver se a gente. Vocês tem os vídeos, né? Referente à semana que a gente ficou todinha sem colocar um vídeo para vocês, eu só colocando, mesmo assim eu pedindo para minha nora, para o meu filho que estavam cuidando de mim, para eles escreverem, fazerem para mim, né? Falando, avisando, porque nem isso, eu estava desmontada mesmo, literalmente. A virose acabou comigo. Mas agora eu tô bem, né? O bom da virose é que a gente emagrece, né? Imaginou 4 quilos em uma semana, praticamente uma semana. Ó, regime nem precisa de fazer mais. Mas vamos lá, vamos parar de brincar, vamos falar coisa séria. Antes de eu pegar para responder para vocês, não, eu falo em outro vídeo. Vamos lá. Perguntinha, a gente está falando, vamos recordar, a gente está na questão da pensão alimentícia, né? Estão lembrados? Então, vamos lá, perguntinha sobre pensão alimentícia. O que fazer quando o ex-marido receber uma intimação informando que pode ser preso caso não pague a pensão alimentícia devida? Corre bem atrás de um advogado. Brincadeiras, né? Tô brincando. Não, sério. Deixa eu falar. Realmente tem que pagar a pensão. Se não pagar, realmente pode chegar essa medida extremista de cadeia, né? E agora não é mais em regime aberto, agora e nem semiaberto, agora é regime fechado, porque antes o código não determinava o regime que tinha que ser, mas agora ele determina. Então tem que... Ele agora vem explícito que o regime é fechado, é cadeia mesmo, atrás das grades do sol nascer quadrado. O que a gente pode, o que o cara tem que fazer? Ele recebeu intimação, o que ele tem que fazer? Bom, se ele pagou e a mulher tá louca lá dando uma de João sem braço, como se diz, ele pagou, ele tem recibo na mão, ele tem como provar que ele pagou para ela a pensão daquele mês ali que ele tá devendo ela. Então, o que ele pode fazer? Ele pega aquele recibo, vai lá no senhor delegado. Aqui, ó. Ela veio aqui falar, encher saco aqui, mas aqui, ó. Eu paguei. E aí, ele comunica pro juiz coisa. Ou então, se você, como eu brinquei, né, corpo advogado, se você pagou o advogado, na mesma hora ele já manda pro juiz de plantão. Tá certo? Para poder tirar a situação. Mas vamos imaginar que não pagou e não tem como pagar. Não pagou, não tem como pagar nesse momento. Teria que negociar, ou então não pagou porque está com raiva da mulher, tem como pagar, mas não quer pagar, ou então tem muitos atrasados e não sabe como é que faz, está meio desesperado, perdeu o rumo, né? Ou aconteceu alguma coisa, né? Tá doente, aconteceu algo que não deu para poder pagar, né? E acumulou algumas. Aí você pode perguntar assim, Raquel, o que eu faço?
Bom, para evitar a ordem de prisão, porque a ordem de prisão é a desse mês, é a pensão desse mês, do mês referente, quer dizer, é o último, né, que você teria que ter depositado, que é do mês vigente. Então, o que você tem que fazer para você evitar? Já, meu amor, minha norinha tá indo embora, gente. Aí, para vocês evitarem de cadeia, tem que pagar, olha bem, pelo menos essa última. Pelo menos. Aí você consegue evitar a cadeia. Mas aí você fala comigo assim, mas aí, Raquel, então eu não preciso pagar as para trás? Se eu pagar a última só, tô livre da cadeia, tá de boa? Não, amigo, não. Você não tá de boa, você tá livre da cadeia por um momento. Porque na hora que perceber que o juiz detectar, né? Porque vai detectar. Aí eles vão fazer levantamento. E ver que você tá devendo várias, ou ela denunciar você, ou se na denúncia dela já constar que você tá devendo várias para ela, vai vir de novo, vou mandar para cima de você. Você tá entendendo? Então, assim, o certo é você pagar pelo menos as 3 últimas. Você começa a pagar sempre da última para trás. Você vai voltando, porque aí você consegue ir se safando um pouquinho para poder arrumar dinheiro para pagar tudo. Deu para me entender? Então, assim, mas de pronto, o que você tem que fazer? Primeira coisa, correr atrás de um advogado. Isso aí agora é sério, né? Consultar o advogado para ele poder ver em que pé que está sendo feita essa denúncia, que pé que está sendo feita essa ordem de prisão, se ele está te dando algum prazo, se ele está te dando prazo, porque em geral, o que acontece? A mulher, vamos colocar a mulher vai lá e fala que o marido não está depositando a pensão, que não está dando a pensão para ela. De início, assim, o juiz, ele dá um prazo de 3 dias para a pessoa pagar. Mas em cada passo desse, ele vai avisando de todas as situações. Então, por exemplo, ele te deu 3 dias, você não foi pagou, você não entrou em contato com ele, você não justificou, você não fez nada, você ignorou a atitude do juiz. Olha só, você está pedindo também, né, meu querido? Então, assim, geralmente, ele te chama, te intima para você ir lá, mostrar para ele o comprovante que você depositou. Se você não depositou a pensão, ele te dá a chance de você depositar a pensão em juízo ali com ele ali naquele momento. Se você não tiver como, ele te dá 3 dias para você arrumar o dinheiro para pagar a pensão, ok? Aí você pode falar comigo assim, Raquel, mas aí eu posso lá na hora com ele falar assim, ô senhor juiz, eu não ganho mais o suficiente, por isso que estou atrasando, que eu não estou pagando, porque eu não ganho para dar isso tudo de pensão, e aí eu queria diminuir. Pode fazer isso, Raquel? Até pode, mas não vai adiantar nada, porque não é assim. Redução, eu já falei até em perguntas aqui, acho que foi no vídeo anterior que eu falei sobre redução ou em revisão de pensão que a gente faz, é um processo judicial, aí você tem que entrar via advogado, ok? Tem jeito não. Mas deu para entender? Então, assim, num primeiro momento, é ir num advogado, tá certo? E também não é qualquer advogado não, pô. Vão aprender, a gente tem advogados para tudo. Se fosse advogado que fosse igual clínico geral, ele seria geral, não é? Existe advogado trabalhista, existe advogado de família, existe advogado civil, advogado penal, previdenciário, tributário, empresarial, tem para tudo que é área. Então, pô, vai de família, um cara que está por dentro, porque quando o advogado que ele fala, quando ele expõe que ele tem aquela especialidade, que ele é advogado daquele assunto, é porque ele se especializou naquele assunto. Então, ele é um cara ideal para você procurar, porque aí ele está por dentro, ele acompanha tudo que sai em relação àquele assunto, tá certo? Então, vamos aprender até buscar um advogado, porque não é qualquer advogado. Aí você fala, Raquel, qualquer não sabe fazer. Sabe, mas por que
Por que eles falam assim, fulano é bom e fulano não é bom? O bom é porque ele se especializou, ele sabe o que ele está fazendo, você entendeu? Então, assim, ele estudou mais, ele foi mais a fundo no assunto. Então, é completamente diferente de uma pessoa que é um faz-tudo, né? Então, vamos lá. E... o ex-marido pode pedir revisão de pensão alimentícia no caso de constituir nova família? Até pode, mas isso não é motivo para justificar que tenha que alterar o valor da pensão que ele já dá, do filho que ele já tem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o problema é dele. Infelizmente é assim. Que isso, Raquel? É sério. Infelizmente é assim. A lei ela protege o filho. Lembra que eu falei nos vídeos para trás aí sobre a criança? Que a legislação ela olha o bem-estar da criança, o melhor ambiente e que a pensão alimentícia não é para alimento, ela é para poder manter o padrão de vida que a criança tinha quando ela vivia com o pai e com a mãe, ok? Então, pensa bem, olha só, o fato dele ter arrumado nova família, claro que ele vai ter um gasto muito maior, então porque agora é mais gente que depende dele, certo? Então, aí ele vai lá e fala com o seu juiz. O juiz vai falar com ele assim, lamento, meu amor, você não quer outra família? Então vai trabalhar mais, arruma um emprego melhor, mas no seu filho, você vai manter o padrão dele. Vocês entenderam? É assim, não tem essa. Isso não é o fato de ter arrumado uma nova família, ter constituído uma nova família, não é motivo justificável para reduzir a pensão alimentícia, o valor da pensão que ele já dá, tá? Não tem jeito. Então, quer nova família? Que lindo, do total apoio. Mas não tem essa de que o fato dele ter família nova, mais gente para ele sustentar, vai diminuir do filho dele. Tá? Outra pergunta. O ex-marido pode pedir revisão de pensão alimentícia em razão do nascimento de outro filho? Não. Raquel, mas aí é filho dele. Não. Olha bem, gente, a revisão de pensão alimentícia, ela tá ligada com a renda do pai e da mãe. Ela não está ligada com as despesas que ele tem, só com o que ele ganha. Tanto que o que a gente olha é só o contra-cheque, o que a gente leva é só o contra-cheque, então a carteira de trabalho, entendeu? Só o valor que a pessoa ganha. Então, assim, constituir nova família, teve filho extraconjugal, problema, ok? Então, assim, é uma questão apenas, única e exclusivamente. Houve alteração do vencimento? Ok. Vamos lá. Então, cara, eu tô dando exemplo se fosse a pensão para mulher, tá? Porque quem me pergunta sempre fala isso é homem mesmo, então eu vou falar como se fosse para mulher. Mas vamos lá. O homem, o salário dele diminuiu, ele foi rebaixado de cargo, perdeu o cargo comissionado que ele tinha, reduziu. Ele pode pedir revisão para reduzir a pensão alimentícia também? Ok, pode.
cara teve um aumento, a mulher sabe, contaram para ela que o cara foi promovido, que o cara tá de boa agora, tá bam, bam, bam. E aí, a mulher pode entrar na justiça e pedir revisão para aumentar com base no aumento que o cara teve salarial? Pode. Raquel, o juiz manda aumentar se ele souber que o contra-cheque do cara tá maior? Não. Justiça só vai agir provocada, ou seja, para a justiça fazer alguma coisa, seja para aumentar ou para diminuir, ela tem que ser provocada, tem que ter uma ação judicial via intermédio de um advogado, ok? Outros fatores, assim, que aconteceu na vida da pessoa, influencia no valor? Não. Então, gravem. Pensão alimentícia está relacionada única e exclusivamente com o valor do salário da pessoa. Ok? Essa é a base de cálculo, é o salário. Tá? Então, vamos lá. Mais uma pergunta. Agora, aí só estou lembrando aqui, antes de eu passar para a próxima pergunta. Por exemplo, no direito, só para ficar bem claro para vocês, no direito, nada é matemático, nada é exato. Tudo no direito é olhado com base no caso concreto. Então, eu tive redução de salário, entro com a ação para poder pedir para reduzir a pensão. E prova. Teve aumento, a mulher vai e pede para poder... Cara, teve outro filho, constituiu outra família, ele é arrimo dessa outra família. Só tem o salário dele, a mulher tem tem aquela escadinha de filho, aquela penquinha de filho, escadinha assim, ó, ainda veio mais um filho dele ainda com ela. Ela não pode, de tanto filho assim, tudo pequenininha, ela não pode trabalhar fora, ela tem que cuidar das crianças. Ele sozinho que trabalha. Então, é um caso, por isso que eu falei, cada caso é um caso, no direito tudo é com base no caso individual, ali, aquele caso que está acontecendo, é analisado caso a caso, tá? As coisas podem ser semelhantes, mas não são idênticas. E lembrem, eu sempre falo isso, uma vírgula colocada no lugar diferente, ela muda a frase completamente, tá? Então, o cara deve, numa situação dessa, ele deve procurar um advogado da área de família, né, do direito de família, e ele pegar e pedir para ela poder entrar, ver, né, entrar com uma ação, pedindo revisão, e ali vai colocar todo o histórico, todas as provas que ele tem e tal, vai mostrar. E aí vai depender da interpretação do juiz, ele vai... Necessariamente ele tem que reduzir? Não. Mas aí o que ele vai analisar, o juiz? Vai analisar a situação do homem, que é arrimo de família, constituiu nova família, tem outro filho. Ele vai analisar a situação da ex-mulher, se a ex-mulher tem condição para ajudar, porque a outra lá não tem. Ele vai analisar a atual e vai analisar a ex. De repente dá para ele reduzir um pouquinho sem prejudicar o mundo da criança, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. O certo mesmo, eu brinquei, mas o certo mesmo aí é procurar a polícia, procurar um advogado, sempre, né? Esse negócio de que o meu amigo falou, gente, esse amigo, eu vi na televisão, é outra frase que a gente escuta demais. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Não entra nessa não, que é fria.
É a mesma coisa, por isso que eu falo, a gente tem que se colocar no lugar da gente, né? Só sabe o que é uma sala de aula quem é professor. Quem nunca deu uma aula, quem nunca respirou, inalou durante 4 horas o pó de giz que ele apaga do quadro, não sabe o que é dar uma aula para uma sala cheia de 30, 40 alunos. Cada um de um jeito, num nível de aprendizagem diferente, tem isso também detalhe. O médico, o cara receitou, não, ninguém tem que receitar, o cara estudou 6 anos lá na faculdade, fazer medicina, depois fez mais 2 ou 3 ou 4, dependendo, não sei lá, da especialização dele, para poder o cara saber o que ele tá falando. Aí vem um que não tira da orelha e fala porque eu dou isso. Não, gente, cada um no seu quadrado. Precisa de um médico? Procure um médico. Precisa de um advogado? Procure um advogado. Precisa de aprender? Vai atrás de um professor. Precisa de um dentista? Tá com a cárie no dente, um buraco no dente, o dente quebrou. Aí fala, cola com super bonder, que eu já ouvi falar que cola com super bonder. Não! Pelo amor de Deus, não tem nada de colar com super bonder, não. Vai atrás do dentista. Gente, a gente não pode brincar com as nossas vidas. Se existe profissional, é para isso. Se não tinha por que estudar, não tinha por que se especializar em nada. Todo mundo sabia tudo, né? E de tanto pessoas leigas que não sabem de nada, que vai contando o que ouviu falar, é que nós estamos vivendo esse mundo que a gente está aí hoje, né? Eu até ri que o meu filho foi fazer hoje a prova do Enem. E o tema da redação dele está diretamente relacionada com direito, né? E aí, muita coisa vai sair nessas redações, vocês podem ter certeza, porque é muita gente leiga que não sabe nada, falando as coisas e afirmando as coisas e achando que sabe tudo, né? Que é assim que acontece, acha que sabe tudo e, poxa, né? Então, assim, eu acho que antes de sair falando, você tem que ir saber o que é que está acontecendo e qual que é a verdade dos fatos, né? Então, procure quem sabe. Outra pergunta. O que fazer quando o ex-marido começa a se desfazer de seu patrimônio? Exemplo, vendeu a casa para um amigo, transferiu o carro para a nova companheira, para não pagar a pensão alimentícia devida à mulher. Procure advogado. Aí você fala comigo assim, pra que eu vou trazer um advogado, Raquel? O homem tá vendendo, eu tenho que ir atrás da polícia pra polícia. Não. Você tem que ir atrás do advogado. O advogado vai entrar com a medida cautelar para poder impedir o marido de vender as coisas e obrigar ele a pagar a pensão, né? Então, assim, ele é obrigado a pagar a pensão, não tem saída, né? E uma das maneiras que pode ser paga é comprar o patrimônio. Então, assim, se não tiver dinheiro mesmo, paga com patrimônio, a mulher vai e vende e fica com dinheiro. Então, sei lá, né? Tudo é resolvido, mas o certo é que não pode. Então, o meio que você tem que fazer aí, primeira atitude sua, você não vai brigar, você não vai chamar a polícia, você não vai bater no homem, você não vai lá xingar o cara, não vai nada. Você vai atrás de um advogado e vai falar o que está acontecendo, vai relatar o que está acontecendo e esse advogado vai fazer uma petição e vai entrar com a petição com medida cautelar para impedir ele de vender. Cessa a atitude, a ação dele, tá certo?
Outra perguntinha, a última desse vídeo. Depois já passo para outro vídeo para não ficar muito grande, porque eu estou olhando aqui. Fui citado pelo oficial de justiça para comparecer na audiência de mediação em uma ação judicial de pensão alimentícia. O que devo fazer? Como devo proceder? Mais uma vez, advogado. Você vai atrás de um advogado, vai constituir um advogado para ele te acompanhar nessa audiência de mediação. Né? E aí, o que esse advogado vai fazer? Na hora que você for atrás dele, contratar o serviço dele, ele vai te orientar. Você vai contar o seu caso para ele e ele vai te orientar. Entendeu? Da melhor forma para você falar lá na hora. A pessoa é obrigada, Raquel, quando tem a mediação assim, eu sou obrigada a aceitar os termos que vai ser falado lá na hora lá? Não. Mediação nada mais é que uma pessoa da justiça, né, que ele determina. Muitas vezes é até estagiário do curso de direito, dependendo da situação e do montante. Mas e ele vai pegar e vai falar o que é o processo de vocês, porque para ter uma mediação já tem um processo. Então, vai ler o processo para vocês, vai falar o que um quer e o que o outro quer pagar. Né? O que um quer receber e o que o outro quer pagar. Aí vai perguntar se vocês têm algum acordo, alguma coisa, se tem uma outra proposta a fazer, se muda essa proposta, se não. E aí, se você falar assim, não, tem acordo não, vai pro litígio. Entendeu? Ou, não, tem acordo, eu ofereço tal situação assim. Aceita? Não. Vai fazer a ata, vai assinar e tchau, é isso aí. Tá certo? Mas em tese. Mas aí vai procurar advogado, que ele vai te orientar certinho aquilo que você fizer, tá? Última pergunta. O que fazer quando o ex-marido desconfia que a ex-esposa está fazendo mau uso da pensão alimentícia, desvirtuando o propósito que originou o pagamento da pensão em favor dela? Procura advogado. Nossa, Raquel, procura advogado. E aí, o que o advogado vai fazer, Raquel? Entrar com pedido de revisão. Né? E dependendo, se tiver provas mesmo, pode pedir até exoneração, parar de pagar a pensão. Tá certo? Então, assim, mas em tese pede revisão e pede, muitas vezes pode pedir, de repente, o juiz pode pedir, diante da denúncia do ex-marido, ele pode pedir que a mulher preste contas, né? E prove o contrário. Tá certo? E eu vou parando aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito intenso. Eu vou continuar gravando, mas aí a gente vai para outro vídeo. Falou? Tava com saudade de vocês. Beijo!